No capítulo anterior, abordamos a cooperação jurídica entre Brasil e Estados Unidos a partir do caso Banestado e mostramos os pontos controversos que envolvem a parceria na Operação Lava Jato. Aqui, neste vídeo, vamos falar sobre como a luta anticorrupção virou instrumento da geopolítica norte-americana. Uma arma mais eficiente do que as intervenções militares convencionais. O atentado de 11 de setembro de 2001 mudou a história e a doutrina de segurança dos Estados Unidos. Desde o fim da União Soviética, o governo norte-americano acreditava ter entrado em uma era de controle total sobre os concorrentes. De repente, com o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, a sensação de invulnerabilidade começou a desmoronar. O episódio representou uma ruptura no sistema de relações internacionais, forjando um realinhamento dos Estados Unidos em relação à ordem global. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. O governo, então, passou a exercer uma marcação maior sobre as transações financeiras e intensificou as ações políticas e a cooperação jurídica com outros países. A toque de caixa, eles aprovaram um novo Plano Nacional de Segurança. Eu dizia que os Estados Unidos estavam agindo como um império, pela força, pela independência, pela reação sem levar em consideração regras internas, regras internacionais. Eu acho que nunca houve na história da humanidade nenhum país que tivesse tanto poder, concentrasse tanto poder. Naquele momento não havia contraste. Eram os Estados Unidos que faziam tudo para assegurar a sua segurança. Na doutrina de segurança americana, que foi passada logo em seguida, tinha um parágrafo que dizia que os Estados Unidos farão qualquer coisa para impedir que uma outra nação se aproximasse do poderio americano. O Departamento de Segurança Interna, o DHS, e a Agência de Segurança Nacional, a NSA, foram encarregados de preparar o país contra novas ameaças. Juntos, eles formam o Núcleo de Proteção Cibernética dos Estados Unidos. Com orçamento estimado em 8 bilhões de dólares, a NSA surgiu na década de 1950 para fazer espionagem eletrônica dentro e fora dos Estados Unidos, em continuidade ao trabalho desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial. Já o DHS começou com um orçamento 5 vezes maior. Foi criado em 2002, justamente para coordenar o serviço de inteligência depois do fracasso em prevenir os atentados de 11 de setembro. Com o tempo, ficou evidente que essa grande estrutura de combate à corrupção era capaz de operar como um instrumento geopolítico. Sobretudo porque o papel de polícia mundial incorporado pelos Estados Unidos começou a esbarrar na soberania de outras nações. Historicamente, o governo norte-americano tem invadido países em guerras armadas. Essas guerras se tornaram cada vez mais caras e ineficazes. Mas, nesse contexto, existiam poucos recursos para que eles pudessem interferir nas grandes disputas comerciais, a não ser que fosse apoiando golpes de Estado em favor de aliados. A soberania nacional impedia qualquer atuação mais decisiva em favor dos interesses das companhias norte-americanas, pois cada país deveria julgar os crimes cometidos por suas empresas e cidadãos. Uma primeira brecha para subverter esse processo interno foi aberta a partir da criação de uma Corte Internacional para julgar crimes contra a humanidade. Uma pauta humanitária legítima. Em cima dessa brecha, surgiu a Convenção Antissuborno, da OCDE, na qual os Estados Unidos pressionaram para que os países membros se comprometessem com o combate aos crimes de colarinho branco. A ideia está correta, mas houve também uma deturpação. E hoje, tanto o FCPA como também essas leis que foram
criadas supostamente para o combate à corrupção e ao suborno, estão sendo hoje utilizadas para a prática de lawfare, seja para fins geopolíticos, políticos e também comerciais. Assim, os Estados Unidos montaram a parte central da nova estratégia geopolítica. Com a NSA e o Departamento de Segurança Interna, teceram a maior rede de inteligência e espionagem do planeta. Com a profusão de leis anticorrupção, impulsionada pela Convenção da OCDE, ganharam poder para punir empresas estrangeiras através de um conceito bastante elástico. Bastava alegar que o dinheiro investigado em algum momento transitou em um banco nos Estados Unidos ou prejudicou um cidadão norte-americano. Para colocar o bloco anticorrupção nas ruas, o Departamento de Justiça, o DOJ, passou a assinar acordos de cooperação com o Ministério Público em diversos países, especialmente na América Latina. Rapidamente, ocorreu a cooptação de procuradores, juízes e delegados federais, instituindo uma parceria informal. A forma de cooptação era simples. Os procuradores ganhavam poder com as informações repassadas pelo DOJ sobre corrupção política em seus países. Depois, montavam denúncias contra grandes corporações nacionais que disputavam o mercado global. Mais tarde, esses mesmos procuradores poderiam integrar grandes escritórios de advocacia e usufruir da indústria do compliance, sobre a qual falaremos nos próximos capítulos. Nesse modelo, bastava ao DOJ direcionar as investigações para países ou empresas que, de alguma maneira, afrontam os interesses dos Estados Unidos. É só oferecer aos procuradores aliados o prato pronto, com os dados que alimentam as investigações. O ex-procurador do DOJ, o advogado William Burke, esteve no Brasil em maio de 2019 e admitiu que não há a menor dúvida de que os Estados Unidos usam o combate à corrupção como um instrumento de política externa. No caso da Lava Jato, ele declarou que os procuradores brasileiros trouxeram a raposa para tomar conta do galinheiro. Burke ainda citou na entrevista ao site Consultor Jurídico uma máxima cravada na história de seu país. O negócio dos Estados Unidos é fazer negócio. O governo sempre vai querer garantir que as empresas americanas estejam bem onde quer que estejam. Eles querem sempre proteger seus negócios. E encontraram na Lava Jato os melhores parceiros que poderiam conseguir, pois em nenhum momento os agentes brasileiros manifestaram publicamente a menor preocupação com os interesses nacionais. As empreiteiras brasileiras eram a grande arma de instrumento de projeção da influência do Brasil na África e na América Latina. A Odebrecht estava em toda a América Latina e estava na África também. Né? Quer dizer, você queimou todo esse canal de influência para abrir espaço para chinesas, para empresas. Hoje tem empreiteiras no mundo inteiro. Quem vai para a África hoje são as indonésias, as tailandesas, as turcas são muito fortes, gregas, turcas. Eles vão dar comissão também na África. Sai nós e entra outro. O que o Brasil ganha com isso? Perdemos tudo isso. Perdemos tudo isso porque a cruzada moralista liquidou com isso. Né? Essa cruzada moralista merece um comentário à parte, porque não é apenas o governo dos Estados Unidos que usa a luta contra a corrupção em benefício próprio. Ao longo das últimas décadas, grandes empresários passaram a injetar muito dinheiro na campanha eleitoral de políticos e na formação de jovens lideranças ao redor do mundo. Magnatas do petróleo, como os irmãos Koch, ou a família Mercer, que fez fortuna no mercado financeiro, criaram institutos e fundações que operam como verdadeiros think tanks dos novos movimentos conservadores que cresceram no embalo das redes sociais. Onde a democracia representativa entrou em colapso, esses bilionários encontraram espaço para uma intervenção rigorosa através dessas fundações. Assim avançaram as militâncias digitais, que no Brasil foram usadas na defesa incondicional da Lava Jato, no impeachment de Dilma Rousseff e na promoção de uma ampla agenda neoliberal para a economia.
O Movimento Brasil Livre é fruto dessa árvore. Seus membros passaram pelo principal programa de treinamento da Academia de Lideranças da Atlas Network, uma fundação que atua em mais de 90 países, com patrocínio dos Koch. O petróleo, a descoberta de pressão, qual foi o impacto no Departamento de Estado? Foi muito maior do que se imagina, porque há uma longa lógica nos Estados Unidos que eles não podem ser vulneráveis às zonas de conflitos permanentes, como o caso do Oriente Médio. E outra coisa que também eles estão tentando fazer é usar petróleo de lugares mais próximos dos Estados Unidos, né? Então o pré-sal nesse sentido seria ideal, né? O pré-sal foi talvez o melhor campo para os Estados Unidos fazerem uso da chamada guerra híbrida, uma estratégia militar que une táticas de guerra convencional e ciberguerra, misturando ainda fake news, lawfare e interferências no plano político eleitoral. A Petrobras foi alvo desse tipo de artilharia. Em 2008, a empresa foi vítima de um furto. Levaram 4 notebooks e 2 HDs que estavam trancados no interior de um container com dados sigilosos sobre o pré-sal. As suspeitas eram de espionagem industrial, mas o episódio foi deixado de lado. Nos anos seguintes, uma missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil começou a enviar correspondências para Washington sobre a exploração do pré-sal. Revelado pelo Wikileaks, o conteúdo das mensagens indicava que as petroleiras não gostaram nada do regime de partilha discutido ao final do governo Lula. E que o Brasil precisa aproveitar, fazer um novo marco regulatório para que a Petrobras possa ficar mais forte, para que a União possa ser dono do petróleo. O fato de a Petrobras ser a operadora de todos os campos transformaria as estrangeiras em meras financiadoras da prospecção, diziam seus representantes. Havia ainda uma preocupação com o avanço da concorrência chinesa a partir do novo modelo. Em 2013, Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, visitou o Brasil e alguns países vizinhos, de olho no petróleo. O governo norte-americano não escondia de ninguém que buscava aumentar sua influência na América Latina por causa do papel estratégico que a região representa para o futuro dos Estados Unidos na questão energética. Biden, inclusive, disse à imprensa que os países do continente seriam os responsáveis por 2/3 do crescimento do suprimento mundial de petróleo nas próximas décadas. Their main goal in Latin America for, as far back as you want to go, has been to have countries that are, either completely allied with them, but most importantly allied with them on their foreign policy. That's what they really care about most now. É impossível para os Estados Unidos aceitar que haja uma outra grande potência no hemisfério. Eu acho que tem várias coisas. Tem o pré-sal aqui e tem uma política externa que tem várias consequências. Uma integração da América do Sul, né? Eu sempre cito, tem uma capa do Economist que diz assim, não é mais o quintal de ninguém. Você acha que isso para o pensamento estratégico norte-americano é impossível? Então eu acho que, digamos assim, você tem aqui grandes reservas de petróleo. Além do interesse econômico, você ao mesmo tempo abre um canal de aliança estratégica com os BRICS, e sobretudo a China e Rússia, vamos dizer assim, que até hoje são os problemas centrais dos Estados Unidos. O resto tudo é secundário comparado com China e Rússia. Então eu acho que isso aí mexeu com o Estado profundo. E ao mesmo tempo você tem, eu acho que a partir de pelo menos 2008, 2009, uma visão de que o Brasil tinha crescido demais e que era preciso cortar as asas. E aí, o que eles usam sempre, né, é a coisa da corrupção. Em setembro de 2013, cerca de 6 meses antes de a primeira fase da Operação Lava Jato ser deflagrada, o mundo foi abalado pelo dossiê Snowden, que desnudou a espionagem dos Estados Unidos sobre lideranças políticas e empresas estratégicas. A ex-presidente Dilma e a Petrobras foram vigiadas ilegalmente. Snowden escreveu ao povo brasileiro para esclarecer a finalidade daquela violação. A carta dizia: a NSA e outras agências de espionagem nos dizem que, pelo bem de nossa própria segurança, em nome da segurança de Dilma e em nome da segurança da Petrobras, revogaram nosso direito de privacidade e invadiram nossas vidas. Dizem que isso é feito para manter as pessoas em segurança.
estão enganados. Esses programas nunca foram motivados pela luta contra o terrorismo. São motivados por espionagem econômica, controle social e manipulação diplomática, pela busca do poder. E há muito questionamento por conta de diversos países sobre a espionagem para fins comerciais, que não envolve interesse de segurança nacional, mas sim interesse comercial. Então eles utilizam todo esse documento, esse arquivo de espionagem via FISA, que é uma corte que ninguém tem acesso, e utilizam nos autos para munição, para municiar as operações anticorrupção do FCPA, mas que na realidade visam uma forma de privilegiar as empresas americanas. Em julho de 2017, durante um evento promovido por um centro de lobby de Washington, Kenneth Blanco, que na época era advogado-geral adjunto do Departamento de Justiça, fez uma das mais comprometedoras revelações a respeito dos bastidores da Lava Jato. Ao lado de Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, Blanco escancarou que os procuradores brasileiros se comunicavam com os norte-americanos, sem o acompanhamento da autoridade central, que tem o papel legal de intermediar a troca de informações e cuidar dos interesses nacionais em xeque. Blanco não parou por aí. Ele celebrou a prisão de Lula como resultado do sucesso da cooperação internacional na Lava Jato. E, de quebra, mostrou como os Estados Unidos espalharam seus tentáculos por outros países da América Latina. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. It's a case that this part put Brazil at the forefront of countries that are working to fight corruption, both at home and abroad. It is no coincidence at all, that Rodrigo and I are here together today. It is not strange that my good friend Raul Cervantes, the Attorney General of Mexico, was at the Department of Justice yesterday. Or that the Ecuadorians were in meetings with our fraud section this week or last week in D.C. Or that the Panamanians were here a few weeks ago, sent by my good friend, Procuradora Kenya Porcel. Or that we were in Bogota 3 weeks ago, meeting with the Colombian Attorney General. We're not just talking, but we're acting. A declaração de Blanco é a prova final de que os Estados Unidos conseguiram transformar os procuradores do continente em seus colaboradores, sem a necessidade de uma guerra declarada. Well, Brazil has been the big prize for them, and they lost Brazil when you had after 2002, all the way to 2016, they didn't have this country in their pocket. And Brazil's more, difficult than some of these, especially the smaller countries, for the United States to be allied with it, because it has a long tradition, a fairly long modern tradition, I should say, of independence, even under the dictatorship, the military. When this history is finally written, I think the coup against Dilma and Lula and the Workers' Party will be seen as one of the most important U.S. supported, in a long list of U.S. supported coups in Latin America. No próximo capítulo, como o desinteresse do governo brasileiro e da Lava Jato submeteu a Petrobras a multas bilionárias nos Estados Unidos e ajudou na destruição da engenharia nacional. Principalmente o governo do Brasil deve entrar na jogada, o governo do Brasil deve entrar com todo o seu peso diplomático e não aceitar essa multa. Agora me explica uma coisa, como é que a Petrobras pode ser responsável perante promotores americanos e vítima perante promotores brasileiros? Quem está errado?